bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje, nossa aula é de geografia. Você vai precisar pegar o seu livro e abrir na página 64, porque vamos ler o texto presente nela para introduzir o conteúdo. Você vai precisar também de um caderno e de um lápis. Pegue o seu material e vem para cá. Olha só, na última aula de geografia, nós aprendemos sobre as transformações que o ser humano faz nas paisagens. E nós aprendemos que ele faz isso pela necessidade de construir moradias, estradas, usinas hidrelétricas, para se alimentar, não é isso? Para plantar, se alimentar. Então, o homem, ele transforma intensamente a paisagem. Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre isso, mais especificamente sobre como essas transformações prejudicam o meio ambiente, ok? Então, para começar a aula de hoje, já abriu o seu livro na página 64? Vamos começar com a leitura dessa página, tá? Então, acompanhe junto comigo. Os elementos que permaneceram na paisagem. Os elementos que permaneceram na paisagem. Nas paisagens dos lugares, podemos encontrar elementos antigos, como casas, monumentos, museus, estátuas e edifícios, que foram construídos pelas pessoas que viveram em épocas passadas. Esses elementos permaneceram nas paisagens sem passar por intensas transformações ao longo do tempo, ou seja, conservaram as características do passado até os dias atuais. Muitos desses elementos apresentam importância histórica, pois retratam características do momento, do modo de vida das pessoas que os construíram no passado. Por isso, é importante que sejam preservados. Então, esse texto nos mostra que alguns elementos, como casas, museus, né? Isso permanecem nas paisagens, tá? E é importante preservar esses elementos, por quê? Porque ele conta como as pessoas do passado viviam. Eles nos contam histórias e é muito importante saber a história dos nossos antepassados, não é isso? E agora, no slide, eu vou mostrar para vocês como esses elementos realmente permanecem nos dias atuais. Vamos lá? Então, aqui nós estamos visualizando uma imagem que mostra aquilo que nós acabamos de ler no texto, que os elementos permanecem na paisagem. Alguns elementos permanecem na paisagem. Então, vocês estão visualizando aqui, ó, é um lugar lá em Recife, tá? Nós podemos perceber que podem ter alguns elementos da atualidade, tá? Mas mesmo assim, permanecem alguns elementos do passado, construções antigas. Consegue visualizar? E essas construções antigas são muito importantes, por quê? Porque elas nos contam a história das pessoas que viveram aqui no passado. E isso é muito legal, não é? Olha só, agora eu vou mostrar para vocês uma imagem do nosso município, tá? Da nossa estação ferroviária, que ainda permanece na nossa paisagem. É uma construção antiga e que ainda continua nos dias atuais. Veja. Vocês conhecem essa paisagem? É bastante conhecida. É aqui do nosso município, né, Itabaianinha. E aqui está a estação ferroviária, que é um elemento lá construído lá no passado, mas que ainda permanece nos dias atuais. Percebe como os elementos, eles permanecem na paisagem? A partir de agora, nós vamos começar a aprender sobre as transformações das paisagens e os problemas ambientais, ok? Eu trouxe para vocês dois exemplos. Um que acontece na cidade e outro que acontece no campo, na zona rural, tá? Então, as atividades econômicas que nós, os seres humanos, desenvolvemos são responsáveis por grande parte desses problemas ambientais. Veja aqui na foto. Vocês estão visualizando um grande número de indústria, né, presente nesse espaço. Elas liberam gases no ambiente e esses gases poluem o ar, tá? Poluem o ar
E além de poluir o ar, prejudica a saúde das pessoas. Tá? Então, dessa forma, o ser humano vem transformar a paisagem e, além de transformar com essas indústrias, ele traz o quê? Problemas ambientais. Agora vamos visualizar um que acontece no campo. Olha só, veja essa imagem. As atividades agropecuárias que o homem vem realizando vem cada vez mais ocupando grandes espaços. Teve uma aula de ciências aí que nós falamos sobre isso, porque para produzir cada vez mais alimento, porque a população tem aumentado, o ser humano vai o quê? Desmatando grandes áreas de floresta, grandes áreas de mata. E aí, ó, vai prejudicando o meio ambiente. Ele constrói para o quê? Plantar, né, as suas lavouras, as suas plantações para ter alimento, mas acaba desmatando as florestas, a mata, tá? Para quê? Para produzir alimento ou criação de animais, né? E isso é ruim para o meio ambiente, ok? Olha outra dificuldade que nós temos causado ao meio ambiente. Quanto mais necessidade o ser humano tem de produzir alimento, de extrair recursos naturais da terra, ele vai criando tecnologias, tá? E essas tecnologias, ela vai modificando intensamente a paisagem. E essa modificação de forma mais rápida, mais intensa, prejudica bastante o meio ambiente. Percebe como o homem, ele transforma e, além de transformar, ele traz muitos problemas ambientais? Pois bem, agora nós estamos visualizando exemplos de coisas que nós podemos fazer para evitar os problemas ambientais, tá? E é a partir disso que eu vou falar para vocês que vocês vão elaborar a atividade de hoje. Então, eu vou ler aqui o que é que nós podemos fazer. Só trouxe 3 exemplos, mas você vai pesquisar mais. Evite imprimir documentos desnecessários, separe o lixo em casa e no trabalho e recicle ou reaproveite tudo que puder. Economize água sempre que possível, no banho, ao lavar as roupas e a louça. Prefiro os eletrodomésticos com baixo consumo de energia. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Mas a atividade de hoje, vocês vão pesquisar o que nós podemos fazer para diminuir a quantidade de lixo, para diminuir os problemas ambientais que nós, os seres humanos, estamos causando ao nosso planeta Terra. Então, você vai pesquisar aí nos livros, na internet, vai anotar no seu caderno e vai mandar para a sua professora, ok? E aí, gostou da aula de hoje? Aprendemos muitas coisas, não é isso? Aprendemos que alguns elementos, eles permanecem na paisagem, mesmo com o passar do tempo, e que eles são importantes, porque conta a história das pessoas lá do passado. Aprendemos também que devemos preservar esse patrimônio. Além disso, aprendemos que o homem transforma a paisagem e, além de transformar, ele traz muitos problemas ambientais. E que nós, enquanto morador, né, daqui da terra, nós devemos o quê? Preservar. E aí, na sua casa, você vai fazer essa pesquisa. O que é necessário que eu e você faça para evitar todas essas coisas que nós estamos provocando ao meio ambiente, todos esses problemas ambientais, ok? Então, olha só, faça a tua atividade, tá? Tire foto, mande para sua professora. Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula. Tchau, até a próxima!